2 kg de alimentos não perecíveis em uma de nossas lojas e trocar pelo seu convite. Maiores informações 0800 282 1610. Plano Boa Viagem, mais que um plano, uma tranquilidade. A Rio Piscinas Campos tem as piscinas dos sonhos com um precinho que cabe no seu bolso, com 25% de desconto à vista ou em até 20 vezes sem entrada e com 20 anos de garantia. Piscinas completas desde a escavação até o primeiro mergulho. Rio Piscinas Campos. Faça seu orçamento já. 2725-4877 ou 99605-2827. Compre sua piscina na Rio Piscinas Campos e concorra a um carro 0 km. Rio Piscinas Campos, um mergulho inesquecível. Avenida 28 de Março, 712, Parque Tarcísio Miranda. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Campos Delivery está de volta com o irresistível frango frito crocante e o espetinho maravilhoso. Campos Delivery está arrebentando no sabor. Vai lá e coma frango frito e aquele espeto com carnes exclusivas. É irresistível mesmo. Campos Delivery, 28 de março 632, em frente ao Sunset, próximo ao Shopping 28. Campos Delivery, 99930-3322. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. O verão está chegando e na Terra Mar você encontra todos os produtos para a sua piscina e toda a linha de ventilador nacionais. Cloro balde 10 quilos, R$149. Ventilador tufão, R$209. Bomba d'água meio cavalo, R$139. Aparador de grama 1000 watts, R$209. Bomba sapo, R$169. Terra Mar Fórum, 2723-1674 e Terra Mar Tuf, 3025-2535 e 999-35-5888, com estacionamento próprio, na Avenida 28 de Março, 513, Terra Mar Tuf. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. No Atacadão das Madeiras, você sabe, tem o melhor preço, tem toda a qualidade. Atacadão das Madeiras e Derivados, tem MDF para planejados. Madeiras serradas e aparelhadas, na medida certa para a sua construção. Atendimento, qualidade de primeira, pensou em madeira, lembrou do Atacadão. Tem tudo que você procura, temos ferragens e compensados. Sua melhor opção é o Atacadão das Madeiras e Derivados. Aqui o consumidor encontra o menor preço da cidade e com isso ele ganha poder de compra no seu orçamento, obtendo sobra de recursos para sua mão de obra. Venha pro Atacadão das Madeiras, Avenida Carlos Chebade, 1027 e 1037, BR-101, bairro Guarus, em Campos dos Goitacazes. Não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das Madeiras e Derivados.
8h02, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Depois eu quero falar com o Cláudio ali, que apareceu. E 8h02, vamos seguindo com o nosso papo aqui com as secretárias do Meio Ambiente de São João da Barra e de São Francisco, respectivamente a Joyce Pedra e Luciana Sofiati. Mais uma vez, para o ouvinte que está chegando agora na transmissão da Folha FM, você pode assistir pelo streaming no site da rádio ou no Facebook. Vamos lá, Arnaldo. Vamos deixar então um assunto que a gente deixou no ar, né, no bloco anterior, que é a questão de os cuidados que as pessoas têm que ter caso encontrem essas manchas de petróleo e quais seriam as possíveis consequências em caso de contato com isso. Luciana, começa, por favor. Foi o que a gente falou, né? Não foi uma chegada muito grande desse óleo, mas mesmo assim a gente tem que ter um enorme cuidado, porque ao tocar essas manchas de óleo, a pessoa pode ter dermatite, irritação alérgica, vermelhidão, coceira, náuseas e vômitos. Então, não deve se tocar na mancha de óleo, sim ligar para o número 85, que é o da Marinha. A Marinha vai imediatamente e faz a coleta dessa amostra para poder fazer análise. Eu tenho um posicionamento de mais um ouvinte assíduo nosso, que é o Renato Carvalho de Oliveira. Ele diz aqui, primeiro, dá bom dia a todos. Como somos uma região produtora de petróleo, há pelo menos 30 anos, né, um pouco mais que isso, vivemos com o risco de um desastre ambiental como esse. Vocês acham que se esse óleo tivesse aparecido primeiro aqui na nossa região, os municípios estariam melhor preparados para agir com relação à coleta e descarte desse material? Pergunto isso porque vimos que muitas cidades do Nordeste não sabiam nem como coletar e muito menos onde descartar esse óleo. Eu acho que ninguém estaria preparado, porque o Nordeste foi pego de surpresa. Era um óleo que nunca se viu e não sabia a origem. Foi em enorme escala, então acho que não teria como ninguém se preparar para um acidente não previsto. Porque as pessoas, vários municípios, como São João da Barra também já deve ter passado por isso, São Francisco, a gente, de tempos em tempos, existem empresas da Petrobras que vão ao município fazer treinamento, mas é naquele óleo superficial. Então se faz a contenção com boias de contenção, então já é algo previsto, é um vazamento previsto, né? Mas esse vazamento de óleo, ninguém podia esperar. Nessa dimensão, ninguém esperava. Então, acho que não teria como nenhum município estar preparado para isso. Como a Luciana falou, assim, faz simulados, né? Porque Exatamente. Você simula uma situação de emergência. Mas eu acho que ninguém está preparado para uma catástrofe. Você simula, equipamentos, mas é material contido. Exatamente. Né? Porque tem um óleo que boia e tem o que é o superficial. Que é o superficial que você falou, que às vezes tem uns tecidos próprios. Sim, que tem manta absorvente e tal. É um equipamento que suga, né? Existem materiais específicos para isso. Exatamente. Mas que são utilizados na parte de simulados, né? De contenção de vazamento de petróleo. E que já são vazamentos previstos, né? Que ocorrem, né? Uma vez ou outra ocorre. Agora, esse vazamento foi inédito. Como que vocês avaliam, não só como secretárias hoje, mas como estudiosos da área de meio ambiente, que se envolvem com proteção ambiental há muitos anos, como vocês avaliam a postura do governo federal nesse momento? Os posicionamentos do ministro Ricardo Salles, o posicionamento do presidente Bolsonaro, até aquele discurso de que os peixes poderiam desviar do óleo, né? Tem aquilo também. Como que vocês estão vendo o cenário nacional em cima dessa tragédia? Eu identifico o seguinte, essa situação, a prevenção costeira, a mitigação de acidentes, é de responsabilidade exclusiva do governo federal. Tá? Sem dúvida alguma. É de responsabilidade federal. A gente vem a apoiar. Então, se cabe ao governo federal, sim, ter estratégias, fazer planos de emergência, oferecer tanto para os municípios quanto para o Estado, né? Treinamentos específicos, equipamentos específicos e para que a gente possa atuar em momentos nessa situação, mas como apoio, tá? É de responsabilidade do governo federal zelar pela costa brasileira. Até porque o município não tem nem orçamento para ter um esquema monstruoso de proteção.
tem que trabalhar com... Sim, é a gente apoiar, né, Luciano? Exato. Fazer a nossa parte. A gente dá um suporte. Né? Principalmente nessa parte de monitoramento e orientação. Tá? Mas seguindo o protocolo do governo federal. Nesse caso, a Marinha do Brasil, ela que é o primeiro órgão a ter responsabilidade sobre esse caso. Tá? Seguir, claro, em conjunto com o IBAMA e com a ANP. Mas é ela que vai ditar as diretrizes e trabalhar na mitigação caso ocorra mais algum problema relacionado a impacto ambiental. Luciana, e sobre isso que Joyce meio que não me respondeu, a gente vai voltar nisso, mas e sobre esse posicionamento federal, dos atores do setor federal, como que você vem acompanhando isso? Foi o que Joyce falou, né? A responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é do governo federal. Então, eu acredito que eles teriam que ter uma medida para sanar esse problema. Eles teriam que ter, mesmo que tenha sido um fato inédito, o governo federal tem todo um staff para poder atuar caso isso ocorra, né? Um vazamento ou qualquer outro crime ambiental desse porte. Então, eu acho que eles teriam que estar melhor preparados. Mas, na última reunião que eu fui, que foi no domingo, com a Marinha, ficou bem claro para mim que eles estavam atuando fortemente, a Marinha, né? Tanto que eles estão diariamente conosco lá. Então, em relação à Marinha, eu não tenho queixa nenhuma. A gente também lá no município de São João da Barra, né? Todo o suporte da Capitania dos Portos, tem o Capitão Francisco, ele está dando. Que é claro que existe pessoa. Muito. E assim, a gente, como Prefeitura de São João da Barra, como representante do governo, a gente tem muito a agradecer a ele, porque não só essa parte que teve esse acidente, mas em ações ambientais, sempre a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos de São João da Barra, está junto com a gente. É claro que existem ações preventivas e corretivas, né? Então, hoje, eu acho que a Marinha do Brasil está trabalhando em ações corretivas. É claro que preventivas também, mas que teriam que existir ações anteriores, né, até mesmo para preparar tanto o município quanto o Estado para atuar de forma mais enérgica, mais rápida e correta nessas ações. Mas a Marinha tem atuado diariamente no município, e eu, antes disso chegar, das pelotas, né? Pequenas pelotas, pode dizer assim, no município, eu já vim em contato constante com o Francisco. Então, a gente já estava preparado, esperando mesmo. Existe eu vou voltar à questão federal, mas só porque me surgiu a dúvida aqui agora. Existe um monitoramento também no mar? A Marinha acompanha isso em alto mar também? Essa mudança de local, dessas manchas de óleo, se estão chegando mais para cá, para o norte fluminense, ou estão passando pela Bacia de Campos, pela Bacia de Santos. Existe um monitoramento também fora da faixa de areia, também marítimo? Sim, a Marinha faz esse monitoramento. E quando a gente fez uma reunião com a Colônia de Pescadores, foi justamente para isso também. Porque como os pescadores ficam em alto mar, eles são os primeiros a avistar, né? Aí eles entrariam em contato conosco. Mas, no caso, quando a gente soube, já estava na faixa de areia. Sim. Agora eu vou voltar à questão federal, porque vocês são secretários de Meio Ambiente. E a gente passa desde 2018, com o resultado da eleição, por uma mudança de viés político nacional e também com a concepção de meio ambiente. Por exemplo, a gente fala nas queimadas, o governo federal tenta negar que há aumento nas queimadas e diz que não tem questão de camada de ozônio. Enfim, existem muitas posturas diferentes das que eram adotadas nos governos anteriores, também que eram governos de esquerda, agora governos de direita, mais de centro para direita, ou nesse caso mais para direita mesmo. Como vocês estão acompanhando essa mudança na perspectiva da questão ambiental no Brasil? Pergunto isso novamente, ressaltando, mais como analistas de cenário, como pessoas que há muitos anos estão envolvidos no meio ambiente, do que como secretárias efetivamente de meio ambiente. Como vocês estão vendo essa mobilização nacional nessa área? Eu acredito, né, como pessoa, que não tem como você falar em economia, não tem como você falar em crescimento, se você não pensar em ações ambientais sustentáveis, né? É claro que, quando vem a parte de desenvolvimento, você pensa em indústrias, você pensa em crescer. No nosso município tem a parte do porto, né? Você pensa na economia acima de tudo. Só que é imprescindível que você tenha políticas ambientais corretamente, né? E você também pensa na sustentabilidade, ou seja, você vai explorar o hoje, mas você tem que deixar para as próximas gerações um local propício para a existência da vida.
né? Na minha opinião, não existe desenvolvimento se não tiver o cuidado com o meio ambiente. É claro que todo desenvolvimento vai trazer um impacto ambiental, social, até o econômico mesmo, porque acaba atingindo. Mas existem formas de mitigação mais eficazes. Exatamente. Com relação às queimadas, especificamente, que foi o que você havia citado, eu estou na gestão da secretaria há 5 meses. E assim que eu assumi, 2 semanas depois, a gente teve o maior incêndio que São Francisco já viveu, que foi um incêndio que durou 24 horas. E foi na reserva também, lá de Guaxindiba, né? De Guaxindiba. E nós atuamos juntamente com o Corpo de Bombeiros, porque lá no município ainda nós não temos Corpo de Bombeiro, então a gente sempre aciona daqui, mas a gente usa uma força-tarefa nossa mesmo, da nossa equipe. E foi desesperador. Só que, de fato, os incêndios ocorrem anualmente, isso é fato. Porque lá se tem uma cultura de colocar fogo do lixo, as pessoas não esperam, passa o caminhão de lixo diariamente. Sim. Mas as pessoas não esperam, elas querem queimar o lixo delas porque já é cultura. Elas não querem chamar ninguém para limpar o terreno para poder vender, lotear, elas querem colocar fogo para poder, eles chamam de limpar terreno. Então, e também a queima de cana. Esse da estação ecológica foi a queima de cana que excedeu e alastrou o restante. Então, já é a cultura de municípios de interior, municípios menores, já se tem essa cultura da queimada. Então, a gente tem que estar anualmente brigando com isso. A gente já se prepara para a fase da queimada. Então, justamente quando eu assumi, entrou a fase da queimada, do incêndio. Essa parte de lixo que você falou, das pessoas colocarem fogo no resíduo, a gente também passa por esse problema no nosso município. E é desnecessário, porque também o município de São João da Barra dispõe de coleta de lixo domiciliar diariamente. Então, é uma questão cultural que, infelizmente, acaba prejudicando não só o meio ambiente, mas diretamente a saúde das pessoas, né? E que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar e só muda na parte da educação. Eu acredito que a educação é responsável de transformar a pessoa. É o que a gente tem feito lá no município. A gente tem ido mensalmente às escolas para dispor de palestras, e a gente faz campanha também, tanto em rede social quanto dentro da cidade. A gente divulga direto em rede social a importância de não se queimar o lixo para que não se propague. Então, a gente tem buscado as escolas também, porque eu entendo que é através da criança que a gente vai conseguir mudar esse pensamento. Além da criança levar para os pais, que não se deve fazer, porque a criança chega em casa e fala: papai, eu aprendi na escola que a gente não deve colocar lixo. E aí, desde pequeno, ele vai adquirindo essa informação. Quando ele cresce, além dele não fazer, ele passa para os próximos. Você sabe que isso funciona no trânsito, né, com as crianças aprendendo. Hoje, várias escolas do Brasil têm um mini parquinho de diversão, mas que, na verdade, é um trânsito, que é para as crianças aprenderem. Isso é uma questão de educação, né, de tratar as pessoas com respeito. E tudo isso você, como criança, não dizem que criança é uma esponja? Pois é, a criança aprende. Né? Agora, você citou o trânsito, eu sempre lembro do Otávio Guedes, que foi editor do Extra, hoje é comentarista lá da Globo News. Exatamente. E ele fala que quando ele entra no carro hoje com os filhos dele, ele se assusta. Porque as crianças dele entram no carro e automaticamente cinto. E a geração dele não usa cinto, não tinha esse hábito de usar cinto. Então, é um processo contínuo mesmo. Né? Você quer ver, Arnaldo? O cinto, a obrigatoriedade do cinto nos Estados Unidos começou nos anos 70. Os carros... Pra você ter uma ideia que também o povo não estava acostumado, há muitos carros, 80% dos carros eram fabricados com os cintos que ficavam abertos. Quando você fechava a porta, ele vinha, zoom, e prendia. Então você não precisava botar, até as pessoas se acostumarem e sentir. Eu, por exemplo, se eu sentava no meu carro e não sentisse aquela pressão do cinto, eu me sentia inseguro. E isso é um hábito que as pessoas adquirem. Tem um alarme do
carro. Agora os carros têm sensor. Enquanto você não coloca, ele não para. Ele não para. É porque, só justificar, aí eu vou dar uma opinião aqui e abrir o debate com vocês, só justificar que é uma questão cultural, é muito raso, né? É bem que lavar a mão. Sempre foi assim, sempre queimaram. Não, mas a gente tem medidas para mitigar, ser assim, né? Para mitigar, sim. Coibir às vezes, sim, né? Sim, exatamente. Precisa... Infelizmente, algumas pessoas foram, inclusive, encaminhadas para a delegacia no momento em que a gente descobriu que foram elas que atearam fogo, então a gente fez esse encaminhamento. Mas, como diz, né? Eles colocam fogo, mas nunca aparece o dono. Então, acontecia muito da gente ir ao local e chegava lá, a gente não sabe quem foi, quem colocou. Então, a gente não tinha um autor. Uhum. E aí, a gente... Para mitigar, a gente faz medidas educativas. Mas às vezes, infelizmente, só funciona quando atinge o bolso. Mas tem essa dificuldade. Como mas é muito difícil. Né? Você sabe que eu tenho um vizinho em Saquarema, e ele é oficial reformado do Corpo de Bombeiro. Foi chefe de bombeiro da região de Araruama. Então, ele tem uma casa ali. A rua é quase toda de casas de madeira, que foi uma febre nos anos 90, aquelas casas de madeira. E ele tem em casa 2 extintores de incêndio enormes, tipo com um carrinho. Então, quando alguém bota lixo num terreno, ele vai com o carrinho empurrando, vai lá, apaga. O pessoal fica irritado. Ele não tem nada que fazer na vida, ele só fica apagando o lixo. Aí ninguém consegue mais botar fogo, porque... Né? Então você vê, às vezes tem que ter uma atitude pessoal e olha que diminuiu, quase ninguém mais bota fogo. É um perigo com casa de madeira, que tem verniz, essa coisa toda. Gente, é um perigo isso. É a diferença que eu sempre falo de conscientização e sensibilização. Né? Isso. Você tem que conscientizar. Não, eu acho que a gente tem que sensibilizar, porque a pessoa pode ser consciente que aquilo pode trazer mal, né, possa fazer mal, e ela continuar fazendo. Então, a partir do momento que você for sensibilizado, e muitas vezes tem que ser no bolso, você vai tomar a atitude correta. Né? Vamos voltar um pouquinho aqui à questão do óleo, porque vem a pergunta do Zé Armando Barreto, que as duas conhecem, foi subsecretário lá em São Francisco. Zé Armando, bom dia a todos, bom dia, secretária Joyce Luciana. A atenção está voltada para a chegada de óleo nas praias. Em relação aos manguezais da Foz do Paraíba do Sul, localizados nos 2 municípios, tem ação de monitoramento ou prevenção também? Sim, sempre foi a minha maior preocupação que esse óleo chegasse ao manguezal. Mas não se tem esse risco. A gente tem monitorado também constantemente, porque, como vocês puderam ver lá no Nordeste, quando o óleo atingiu o manguezal, é praticamente impossível retirar, impossível fazer a limpeza total do manguezal. Então, noites mal dormidas minhas foram por causa disso, porque o nosso manguezal é o 3º maior do estado, então a minha preocupação era muito grande em relação a isso, mas a gente tem feito um monitoramento constante. No município de São João da Barra, infelizmente, hoje a gente tem fragmentos de manguezal, né? Devido à erosão costeira, a gente perdeu aquele manguezal, né, no Pontal de Altafona. Mas, mesmo assim, a gente conversou também com o pessoal do INEA, com a Secretaria de Estado do Ambiente. A gente tem pensou em colocar barreiras de contenção, né, para proteger aquelas ilhas que nós temos com vegetação de manguezal, porque, uma vez atingido, acaba com todo o berçário natural que nós temos. E a gente, como também uma comunidade pesqueira, poderia atingir diretamente a economia da região. Isso foi até questionado pela Marcele na reunião no domingo. A Marcele, desculpa. De São João da Barra. Trabalha com a Joyce. Ela trabalha comigo. Porque o que acontece? No domingo, a gente teve que dividir a equipe, né? Como o presidente do INEA, o Carlos Henrique, a secretária do Estado do Ambiente, o subsecretário, como eles vieram ao nosso município, né, eles queriam ir na praia, verificar o ponto onde os primeiros fragmentos foram encontrados, e também tinha essa reunião em Macaé, a gente se dividiu. Aí a Joyce ficou recebendo. Eu fiquei para receber, né, as autoridades. Da Barra, e a Marcele foi representando a Joyce para representar o município de São João da Barra. Juntamente com mais 2 profissionais da segurança pública. E ela questionou como seria essa contenção, e foi de grande valia, porque respondeu a minha pergunta também. De como seria essa contenção, e a secretária respondeu no momento que, se fosse necessário, faria sim a contenção.
mas a gente está bem atento em relação a isso, inclusive lá no município de São Francisco, respondendo a pergunta de José Armando, também, né? A gente tem uma preocupação tão grande que a gente já tem um projeto de unidade de conservação para o manguezal, um projeto pronto, só esperando a aprovação do INEA para se criar uma unidade de conservação do manguezal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Foz do Paraíba, né? Tem até um amigo meu que eu estou respondendo a ele no WhatsApp, o Alan, frequentador antigo lá de Atafona, um grande amigo que sempre acompanha a gente aqui também, aqui de Campos. E a gente vai falar sobre essa mudança da Foz do Paraíba um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a erosão costeira que atinge os 2 municípios. A Atafona sempre fica mais em evidência porque é muito maior, né? Então chama muita atenção, mas São Francisco também sofre com essa questão. Esse fechamento da Foz do Paraíba em Atafona, essa questão que junta ali com a ilha de São Francisco, como vocês estão acompanhando essas movimentações? Existe algum monitoramento? Possibilidade de se abrir novamente a Foz com maquinário, não de maneira natural? Vou começar com a Joyce, depois a gente vai para São Francisco, como está acompanhando. Em que pé está a situação ali desse fechamento da Foz? Então, desde sempre, né, a gente aprende que o Rio Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo, ele percorre 1.150 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. A Foz em Atafona, né, no município de São João da Barra. E hoje a gente vê que a foz principal, que é do lado direito do rio, ela se fechou e abriu a foz, que seria a secundária, que hoje é a principal no município de São Francisco. Na verdade, a gente tem 2 impactos ambientais significativos na região, né, que acabaram acelerando esse processo que é natural. A gente tem o assoreamento do Rio Paraíba do Sul e tem a erosão costeira, né? Quando pensar em abrir, né, de forma mecanizada, isso requer mais atenção, porque como a área ali é federal, que o Rio Paraíba do Sul é federal, teria que ter um estudo de impacto ambiental, licenciamento ambiental para a gente fazer isso. Então, não é uma atividade tão simples, uma vez que uma das próprias características da foz deltaica é essa morfologia ser dinâmica, ou seja, não tem uma geologia fixa, né? Você olha, às vezes tem bancos de areia, então tem erosão de um lado, tem assoreamento do outro. É claro que agora se uniu. Então, assim, a Ilha da Convivência, que antes pertencia ao município de São João da Barra, depois com a divisão passou a ser São Francisco, hoje ela juntou-se ao Pontal de Atafona, que possa ser, né, que daqui, ninguém pode, na verdade, chegar e precisar o momento certo, daqui a 1 ano, 2 anos, meses, ela realmente, novamente, ela possa se separar. Mas tem que ser natural, né? Porque na verdade, isso é um processo natural. É claro que ele é acelerado pela ação antrópica do homem. Você vê, assim, o rio, ele acaba perdendo sua força, ele abrange 134 municípios, né? Então, ele já vem sofrendo desde a sua nascente, principalmente pelos desvios, barragens. Isso, claro, nossa. Você vindo de São Paulo para cá, você vê umas 4 ou 5 barragens. Sim. E aí você faz o embarramento e você muda todo o fluxo natural do claro. rio, né? Ele perde a força. Mas o que eu falei foi um depoimento aqui do João Siqueira. Sim, que é isso. Sobre exatamente isso, que aquilo ali foi... Claro que a mão do homem tem a ver, mas que para tentar remover, como você estava falando, é um risco. É um risco, sim, porque a gente... Lá no município, né, até a Prefeitura Municipal de São João da Barra, quando a gente faz a parte de erosão costeira, a nossa prefeita Carla Machado, ela vem buscando apoio do governo estadual, do governo federal, para tentar resolver essa questão. Mas é complicado, porque qualquer intervenção ali de engenharia é um valor muito alto, que a prefeitura, assim, ela não consegue custear isso sozinha. E você não pode chegar e falar assim que aquilo vai resolver. Nenhuma intervenção. Não é garantia. Não é garantia. Tanto também a remoção ali para se reabrir também não é garantia, de que vá permanecer. Que vai ficar aberto. Por quê? Porque a gente ali é foz deltaica, né? Então é muita movimentação de sedimentos, a gente tem influência de maré, de vento. Então você pode gastar um dinheiro que é público, né? Achando que você vai trazer um benefício para a população, que na verdade pode trazer várias consequências, que não tem como a gente chegar e falar o certo que vai ser. Então, assim, quando você mexe com a natureza, quando você mexe com o meio ambiente, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter estudos, né, para verificar o que pode trazer de benefício e o que pode também acarretar mais problemas para o município. Agora, como a Joyce colocou, e
Eu conheço a Joyce já desde sempre, né? Das famílias tem ligação. O tio da Joyce foi casado com a minha tia, já faleceu. Então temos primos em comum. Já trabalhamos junto na colônia, né, Joyce? Na época, enfim, tem muita história. E eu estava ali envolvido também nesses processos de manifestação pedindo intervenções para a Voz do Mar. Então a gente conversava muito nessa época, acompanhava muito essa questão. E a Joyce sempre levantava o seguinte: tem que ver como vai ficar São Francisco também nessa situação. Porque se tiver intervenção em Atafona, como que São Francisco fica? Prejudica São Francisco? Tem essa discussão lá também, se mexe aqui em Atafona, prejudica o litoral de lá. Isso é uma coisa que preocupa o município de São Francisco também, Luciana? Preocupa sim, preocupa o município. Eles até brincaram, falaram assim, agora eles vão passar por aqui, então a gente vai cobrar royalties. Há uma brincadeira, mas a gente também se preocupa e os munícipes também, inclusive os pescadores, as pessoas que vivem, né, do mar, também existe essa preocupação. Agora, falando nessa origem nossa em comum, nós somos oriundos lá da Ilha da Convivência, e Joyce falou dessa divisão que houve lá em 95, que a Ilha da Convivência ficou para São Francisco de Itabapoana. Agora que houve essa junção natural, que já que a ponte não sai para ligar São João da Barra e São Francisco, houve essa junção natural, claro que como a gente já colocou aqui, com essa intervenção do homem, que fez o rio perder força, que muda todo esse cenário, mas de forma natural juntou ali a Ilha da Convivência com o Pontal de Atafona. Como que fica a questão territorial? Onde que é a divisa? A ilha voltou a ser nossa, é de lá, é de vocês? Quem fica responsável pelo espaço? Só a dúvida que começou a circular, inclusive o Alan, que eu falei que mandou mensagem aqui pra gente, estava perguntando quanto a isso. A gente também tem essa preocupação, né? Eu falo até que a Ilha da Convivência é minha herança. Minha família sempre que é nossa, né? Até quando a gente vai fazer ações assim, ambientais agora, a gente fica com essa preocupação, né? A gente está monitorando junto com o INEA, até que a Capitania dos Portos também, a área que fechou, porque tem aquela questão da vulnerabilidade, né? Da segurança mesmo, que ali virou um ponto turístico. E aí, assim, eu posso pegar os funcionários da prefeitura e colocar na Ilha da Convivência para limpar, para fazer toda a parte de segurança, né? Então, assim, é uma questão que realmente tem que ser resolvida. Mas eu acho que, independente, a gente tem que trabalhar em conjunto. Exatamente. Né? Tem a questão dos pescadores também, porque eles sempre solicitam que seja aberto, tem um espaço maior para os barcos passarem, né? Tem um canal maior de navegabilidade do lado de São Francisco. Eu explico para eles, gente, as coisas não são assim. Porque quando você vai mexer com qualquer parte da natureza, mais com a parte de manguezal, além de ser federal... Que não é de nossa competência, então a gente não pode atuar sem autorização, sem as devidas... Tem a questão do outro município. Então, como que eu pego o profissional, que é do município de São João da Barra, coloco para trabalhar em outro lado? Então, assim... Infelizmente, existem várias questões que não são tão simples assim, Neto. Agora, essa questão, assim, eu quero a Ilha da Convivência para mim de volta. Mas as nossas prefeitas se afinam bem também, então a gente não tem essa... Nós duas também, então a gente não tem essa dificuldade de trabalhar em conjunto. Mas isso legalmente, vocês sabem se tem alguma discussão quanto a isso? Porque... uma coisa meio que típica no cenário nacional. A gente não vê tanto assim, né? 2 territórios, municípios distintos que eram separados. Porque a divisa do município sempre foi o Paraíba, né? Dos municípios, quando se cria a divisão territorial em 95, emancipa-se São Francisco, a divisa é o Paraíba. Até mesmo por isso, apesar da ilha ser muito mais próxima, a Atafona ficou como território de São Francisco. E agora que a Foz mudou de lugar, muda-se também o território, isso especificamente, tem alguma recomendação específica quanto a isso? Não é a área de vocês, estou perguntando só se vocês sabem quanto a isso. Porque, na verdade, isso pode mudar, né? O cenário não é um cenário fixo. Pois é. Pode mudar a qualquer momento, a qualquer né? momento. Então, a barra, que seria a barra do Pontal de Itafona ali, ela fechou-se. Mas daqui a um período ela pode abrir novamente. Então, depende de maré, depende de força de rio. Então, há várias questões ambientais que interferem nisso. Agora, eu não sei falar para você, Neto, com essa questão de territorialidade. Eu também não sei falar em relação a isso. Até porque a gente foi também pega nessa situação de surpresa, de ter o fechamento. Então, mas o que a gente pode garantir, né, que é característica de Foz Deltaica, esse dinamismo. Então, assim, mudança de cenário. Então, hoje a Ilha da Convivência ela passou a juntar-se ao município de São João da Barra. Mas não é nada garantido que ela vai permanecer. Então, assim, você tem que ter muito cuidado essa questão de território, né, de São Francisco, São João da Barra. O que a gente pode garantir é o seguinte, é que
os governos estão trabalhando em conjunto, né? A gente tem essa parceria, graças a Deus, tanto a prefeita Carla Machado quanto a Francimara, a gente tem essa preocupação de fazer o melhor para o município. Agora, nós falamos muito dessa questão dos municípios ser turísticos, e a gente tem mineiros que vão para lá, claro, interior do Rio também, muita gente vai para lá. Agora, sobretudo, nos 2 municípios, a maioria de turistas é campista. Isso não tem como se discordar. Então, é até bom a gente utilizar esse espaço que a gente tem aqui, que, claro, a gente chega, sobretudo com a rede social, a gente chega aos 2 municípios, a gente chega, até nosso sinal de FM chega aos 2 municípios, tanto São João da Barra como São Francisco, mas a nossa abrangência é muito maior aqui em Campos. E seria bom utilizar esse espaço até para esclarecer os campistas que nos acompanham que não há risco hoje com o banho de mar nas praias dos 2 municípios, né? Pelo que a gente conversou no primeiro bloco, a gente pode reforçar isso hoje, na situação que temos hoje, com esses pequenos fragmentos encontrados, mesmo confirmados, que são os mesmos do Nordeste. Não há risco nenhum para o banhista nessa questão de contaminação por causa desse óleo de petróleo? Não há risco. Essa foi a secretária de Ambiente do Estado frisou bem que não há risco, não há motivo para interditar as praias, tanto de Gruçaí quanto de São Francisco, de Santa Clara. A preocupação é somente não tocar o óleo caso aviste o óleo. Mas em relação a banho, não. O problema é o contato direto. Contato direto. Exatamente. E agora, a gente já vai chegando para o final, mas pegar um assunto de meio ambiente que abraça também os 2 municípios. A gente passa por uma mudança econômica com o Porto do Açu. A gente vem passando isso desde 2007, quando começa ali, um pouquinho antes, né, com a prospecção, e isso já era uma realidade aventada, mas enfim, então essa realidade começa a se construir em 2007. Você tem os impactos ambientais, aí tem todos aqueles estudos, a RIMA, enfim, mas tem as compensações, que nem sempre são a contento. São João da Barra passou por uma mudança e tanto com o Porto do Açu. Agora São Francisco vive essa perspectiva de mudança com um porto ali do lado, que é o Porto Central de Presidente Kennedy. Como que as secretarias de meio ambiente acompanham esses projetos de desenvolvimento, sobretudo nessas áreas que se avançam um pouquinho, né? Você invade o mar. No caso de São João da Barra, teve que se fazer um canal navegável ali para um terminal 2 do Porto do Açu, um canal artificial. Então, isso muda as questões ambientais. Como que essas empresas dialogam ainda com a prefeitura? Com as prefeituras, no caso? É um diálogo constante? Tem ações de mitigação para a área ambiental em cada um dos municípios? No município de São João da Barra, o diálogo é constante, né? A gente tem até a Secretaria de Desenvolvimento, que ela busca, junto às empresas que estão chegando ao porto, como aquelas também que já estão instaladas, né, a identificar quais são os impactos que elas estão causando, quais são os controles existentes. A gente não licencia, né? O município não licencia ainda, só que a gente acompanha todas as condicionantes, a gente acompanha todo o IARIMA, quando o empreendimento ainda está em estudo de fase de operação. As empresas que chegam também, a gente tem a preocupação com a parte social, então a gente busca identificar a mão de obra que vai precisar, a treinar essa mão de obra local, a dar preferência a essa mão de obra local, porque tudo é um conjunto de fatores para o desenvolvimento do nosso município, né? Então, não tem como falar da parte do meio ambiente se não falar da parte econômica e social. Então, o município de São João da Barra, a prefeitura de São João da Barra, está diretamente relacionada a todas as empresas do porto. O nosso objetivo é evitar danos ambientais, né, e trazer um desenvolvimento para a população, mas que seja sustentável. A mão de obra lá local também, né, eles dão preferência, então eu acho que desenvolve bem o município. Em relação a São Francisco, o Porto é um projeto, há sim diálogo. Quando teve o primeiro contato, eu ainda não estava como secretária, então eu não posso afirmar tudo que foi pactuado, mas eu sei que há um contato constante e sim há as medidas de mitigação, né, para o município, do porto para o município. Sim, ontem mesmo, né, tem uma empresa do Heliporto que está chegando, sim. Ela já fez uma reunião com a gente. Ontem eu conversei com o responsável, o Douglas, que é da parte de meio ambiente, ele levou para mim todas as licenças ambientais, todos os relatórios ambientais. Hoje, né, saindo daqui, eu tenho até uma reunião às 10 horas agora com o responsável, o Leonardo Santa Rosa, que é também da Supetróleo. Então, a gente tem esse contato direto com eles, né? A prefeita Carla Machado, ela tem essa preocupação de ter esse contato direto, porque, como as empresas também estão instaladas no nosso município,
O empreendimento ele vai explorar o nosso município. Nada mais justo que favoreça, né, o nosso município. Agora, a gente falou mais cedo aqui na abertura do programa, no primeiro bloco, antes da entrevista com vocês, eu estava falando sobre a questão de royalties, que é das constantes, o caso de São Francisco nem tem royalties, né, não é considerado município produtor, é uma discussão bem antiga, inclusive, né? E o deputado Cristino Áureo, que é de Macaé, ele está levantando lá em Brasília a possibilidade de que a União faça uma reserva de recursos para casos como esse, que atingiu o Nordeste e acaba atingindo aqui também. Como que vocês avaliam essa questão do uso dos royalties? E isso, novamente, vou tirar vocês da condição de secretários para pessoas que são ligadas à área do meio ambiente, do uso dos royalties do município, e nem todos os municípios, porque isso a gente não fala de um governo, a gente pode falar de todos os governos que gerenciaram royalties aqui na nossa região, não diversificaram a economia, não aplicaram meio ambiente, porque a gente tem são obras faraônicas aí, muitas delas sem utilidade nenhuma. Como que fica essa questão, como que vocês avaliam essa posição do deputado, de que a União pegue uma parte desse recurso e faça uma reserva para que tenha um contingenciamento num momento de crise como esse, que é um acidente ambiental sem proporção desse vazamento de óleo? Eu acho perfeito, porque se faz a exploração do meio ambiente, se você explora um bem e corre o risco de ter um acidente, porque é previsível, né, acidentes com a Petrobras, inclusive, de vazamento de óleo, eu acho que tem que se destinar essa parte dos royalties para isso, para tentar minimizar, para tentar resolver um possível desastre. Ou um desastre, de fato. Sim, eu concordo plenamente com a Luciana, porque os municípios costeiros que acabam sofrendo. Exatamente. Então, realmente tem que ter uma reserva, assim, para caso ocorra qualquer acidente ambiental. Essa era a ideia, né? Sim. Favorecer esses municípios que vão ser impactados. Né? Exatamente. Essa era a ideia, Arnaldo, e, além de tudo, parte daquele acordo, né? Sim, lá atrás. Lá atrás, vamos perder o ICMS dos produtores, do Estado produtor, em compensação, que não era uma compensação. O que o Cristino defende, Marco, é até um pouco diferente dessa questão de royalties para municípios. São Francisco, por exemplo, nem royalties tem. Certo. Recebe como limítrofe, o que é ínfimo em comparação com os municípios produtores de petróleo. O que o Cristino defende é que a própria União, que tem uma parcela muito maior de royalties do que os municípios e estados produtores, tenha essa reserva porque pode afetar os não produtores. Sim. Então ele teria como aportar em um caso de emergência, num desastre ambiental como esse. Já são quase 8h40, mas tem uma pergunta aqui rapidinho do Anderson Azeredo, lá de Gruçaí, popular Andinho Bravo, que todo mundo conhece lá em São João, né, Joyce? Ele falando sobre a questão da Lagoa de Gruçaí, que foi aberta, segundo ele, foi aberta novamente, né, em época de defeso. Gostaria de saber da secretária de Meio Ambiente qual vai ser o procedimento diante disso. Na verdade, ele questiona de cadê a fiscalização, para eu concluir a pergunta dele. Sim, infelizmente, a Lagoa de Gruçaí está numa área urbanizada, né? A faixa ambiental de proteção permanente, ela existe em casa, então que as pessoas ainda têm o pensamento que a lagoa está cheia e que está invadindo as casas. Então não é a lagoa que está invadindo as casas. É lógico. As casas que invadiram a área da lagoa. Né? Isso é óbvio. Esse problema já vem de décadas. Então, assim que a gente soube que poderia correr o risco de abertura da Barra da Lagoa de Gruçaí, a gente foi para lá com a Guarda Ambiental. A gente entrou em contato com o INEA. Na verdade, o INEA é o órgão ambiental responsável, tá, por rios e lagoas. A gente pediu também apoio do Batalhão Florestal, só que, infelizmente, quando a gente se depara, são dezenas de pessoas, né, e não tem como a gente ficar 24 horas no local, porque a gente também tem outras prioridades no município. Né? E, assim, cada pessoa defende o que ela acha que é melhor para si. Realmente, a lagoa ela estava com um nível muito alto. Né? Quando a gente soube pela segunda vez que existiam pessoas lá tentando abrir, a gente mandou equipamento para lá, só que com a força da água a gente não pôde fechar a lagoa. E a gente seguiu a recomendação do INEA, né? Porque a gente não podia também colocar em risco equipamentos e pessoas no local. Lógico. Foi até num dia que a própria secretária do Estado do Ambiente ela estava lá, a gente levou lá e pediu também maior fiscalização. Né? Mudar a cultura da população é muito difícil, porque eles acabam, como falei anteriormente, achando, né, que a lagoa está cheia e que está trazendo malefício para ela. Então, assim, é uma questão que vem, um problema que já vem há décadas, que a gente tenta mitigar, né, apoiando o órgão ambiental INEA, que é o responsável, mas que, infelizmente, né,
nem sempre a gente tem sucesso. Com a gente acontece o problema em relação a construções irregulares em área de APP. E aí, se a gente disser para as pessoas, vocês precisam sair porque a Justiça pede, o Ministério Público, a gente não consegue sucesso. Mas se a gente disser para as pessoas que ali são áreas alagadiças, que em caso de enchente as casas vão alagar, a gente usa dessa proposta. Porque como ocorreu lá as enchentes, as casas ficam alagadas. Sim. E aí as pessoas têm um real entendimento de que não pode se construir dentro de área de APP, dentro de mangue, de área de mangue, de áreas alagadiças. É uma questão social também. Exatamente. Muito grande, né? Porque aí quando alaga, eles questionam a gente. Nós estamos no local. Mas a gente sempre conscientiza as pessoas de que não deve construir ali. Mas, felizmente, é cultural. Você vê isso diariamente, ou todo ano, nas áreas de encostas. Sim, morros, né? Não adianta, a Defesa Civil chega e diz, não pode construir aqui. Eles viram as costas, as pessoas invadem novamente e constroem e colocam a própria risco em vida. E é um conflito social a própria vida em risco. E, infelizmente, a população, às vezes, não é que fica contra a Secretaria de Meio Ambiente, porque é sobrevivência. Eu estou com a minha casa, eu estou alagado, então a gente tem que analisar essa questão com muito cuidado. E, assim, pedindo muito apoio ao órgão ambiental que é responsável, né, por gerir esses corpos hídricos. A Secretaria de Meio Ambiente não é uma secretaria bem vista, porque é vista como uma secretaria que só fiscaliza. Mas a gente tenta conscientizar a população. E em alguns municípios, as pessoas são beneficiadas com casas populares para poder sair dos locais de risco. Mesmo assim, elas retornam ao local. Elas não sabe aceitam. Que, não sei se vocês lembram disso, a resistência, né? Há uns anos atrás, eu acredito que uns 12 anos atrás, a Marginal Tietê, em São Paulo, tinha uma espécie de uma agulha. Aquelas agulhas que você vai... Porque vem da Dutra aqui, entra para a direita e a pista vem aqui e acaba criando-se uma agulha e tal. E fizeram barracos nessa agulha. Barracos, mas muitos barracos na agulha. Aí veio a Defesa Civil e falou, olha, tem que tirar, não sei qual foi o órgão, e retirou todo mundo. Claro que retirou, não foi fácil, porque apareceram uns 5 vereadores, não pode retirar, teve um vereador que deitou no chão... Foi aquela coisa que a gente já conhece. Mas tiraram. Mas não passou um mês, Arnaldo, Joyce e Luciana, construíram de novo. Aí sabe o que aconteceu? Um dia, um caminhão a 120 por hora desgovernado entrou e matou quase 30 pessoas. Foi passando por cima e os caras avisando, não faça aí, porque isso aqui é perigoso. Porque desgovernar um caminhão não é fácil, mas não é impossível. Mas a gente aconteceu. Teve esse problema também em relação à erosão costeira, né, lá em Atafona. Atafona e Gruçaí. Atafona, Gruçaí e Iguaçu. A Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente monitorava, identificava as pessoas que estavam em área de risco, né? Existe um programa na Prefeitura do aluguel social, mas nem todas as pessoas queriam sair de suas casas. Então, infelizmente, há esse conflito social muito grande. A gente tem... Agora, as pessoas têm entendido melhor, têm tido um conhecimento maior das questões ambientais e os próprios moradores denunciam quando tem uma construção irregular. Eles ligam ou vão até a secretaria e denunciam. E aí a gente vai ao local para tentar interditar logo de início a construção e aí a gente avisa. Não gaste seu material de construção, não perca seu tempo construindo ali, porque é um local que não pode construir. A gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Obras lá do município, quer dizer, enfim, com todas as secretarias, de educação também, porque a gente promove muitas palestras, então eu tenho uma abertura boa com a secretária, mas a Secretaria de Obras a gente faz um trabalho em conjunto para logo inibir as construções irregulares, logo no início, mas a gente tenta conscientizar. Mas é muito difícil, a gente sabe que o trabalho de vocês é quase que uma missão impossível, né? Acho que quando vocês chegam
Vocês chegam no escritório de manhã, tem uma musiquinha no fundo assim. Tan, 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 taran, taran, Exatamente. Não? É a trilha sonora do caminho de mas vocês. Mas o bom é que somos duas mulheres, né? Dois municípios, exatamente. Dois municípios governados por mulheres também, As mulheres dominando, pelo menos, o Norte Fluminense. A secretária de obras também de lá é mulher. Sinceramente, eu acho que a mulher tem muito mais competência para estar muito mais, impõe muito mais respeito. Já sabe administrar muito mais respeito. Há anos com a experiência de administrar a casa. E tendo que ficar por trás do marido enquanto a sociedade impunha isso por um grande tempo. E agora tendo papel de destaque em vários setores. São múltiplas tarefas, né? E eu acho que a gente é bem mais organizada, né? Certamente. E consegue pensar em várias a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Isso é verdade. Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem que fazer uma, depois eu tenho um amigo há muitos anos atrás, ele me dizia o seguinte: o homem que é inteligente, ele pega a sua vida e entrega para uma mulher. Ele fala assim: olha, é você que toma conta, eu só ajudo. Né? É verdade. Eu agradecer muito a disponibilidade de vocês. Acho que foi um bate-papo interessante. A gente pode trazer todos esses assuntos de esclarecimento. E uma outra oportunidade. Tomara que não num momento tão tenso como esse, tão ruim como esse, dessa expectativa dessa questão da chegada desse óleo no nosso litoral. Mas quem sabe em outras oportunidades a gente possa fazer uns outros debates ambientais assim também, trazendo assuntos, até mesmo com a participação dos ouvintes, que são de interesse de todo mundo. Gostaria de agradecer o convite, né, e falar que a Prefeitura Municipal de São João da Barra está atenta, né, a tudo, está disponível também para agir em todas as ações. Nós temos um telefone lá da Secretaria, que é o direto, que é 2741-8384, e a gente pede ajuda da população, né, para qualquer verificação ambiental, ligar para a gente tomar as medidas cabíveis. Muito obrigada e tenha um bom dia. Eu também quero agradecer a abertura do espaço e dizer que a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil está disposta a responder qualquer questionamento e também continuamos firmes no monitoramento do óleo. E eu queria também deixar aqui o nosso telefone de contato, que é o do Canal Verde, que é o 981-61-6713. Bom, e você, Joyce, leva um abraço meu e um beijo grande para Carla Machado, nesse momento difícil dela. Solidariedade, tá bom? Eu não tive oportunidade. É que nesse momento difícil ela está atenta às questões ambientais. Né? A gente tem contato direto, ela está ligando, está perguntando, está disposta a me ajudar. Ou seja, você vê uma pessoa, uma guerreira, com um coração enorme, que mesmo passando por todas as... mas mesmo passando por todas as dificuldades, toda a dor, ela pensa no seu povo, pensa no melhor para a sua cidade, melhor para o seu município. Então tá. Arnaldo. Valeu, Marco. Amanhã a gente vai receber o Dr. Andral Tavares. Sim. Andral foi meu professor de faculdade. Aí a gente vai estar conversando sobre vários assuntos, entre eles a decisão hoje do TRF com relação ao caso do sítio de Atibaia do presidente Lula. Que acho que é um assunto interessante, porque o processo pode voltar para a primeira instância, pode ser anulada a sentença, e a gente vai falar sobre isso, sobre outros assuntos do meio jurídico, porque assuntos envolvendo o judiciário não faltam, tantas mudanças que acontecem aqui no nosso país. Então tá certo. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos com o melhor da música na Folha FM. Drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de Drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do